programa Temperos de Cinema desta semana. E olha só, a nossa receita, a escolhida de hoje, foi inspirada no filme A Grande Noite. Eu vou fazer para você 3 risotos, isso mesmo, é um trio de risotos, que é aqueles que eles mencionam no filme. Quais ingredientes que eu escolhi? Olha só, bem diferente. Eu vou fazer um risoto que ele é de gorgonzola e maçã verde. Essa maçã, gente, eu deixei de molho no limão. Fatiei, cortei, deixei de molho na água e no limão para ela não oxidar e ficar escura, tá? Vou fazer um outro risoto de alho poró para os vegetarianos que não gostam muito de carne. Fica delicioso as 3 versões que eu escolhi, tá? E a outra é uma receita bem tradicional de açafrão, que é aquele risoto milanês, que ele é feito com parmesão, o grana padano e um delicioso açafrão da terra. Então, vamos começar? Isso aí. O arroz que eu estou usando, tem muita gente que fala, eu fiz um risoto e tal, não usei o arroz arbóreo. Gente, por que a gente usa esse arroz aqui? É porque ele tem o grão mais gordinho, né? Portanto, ele fica mais al dente, ele não é tão lavado. Se você usa um arroz tradicional, até você dar o ponto do risoto, ele tem uma alta concentração de amido. Então, ele não vai ficar com a textura que os italianos, né, com um bom risoto italiano, merece. Eu tenho aqui uma manteiga de boa qualidade, não pode ser margarina, tá, gente? Para dar aquela cremosidade no risoto. E como a gente diz, bater o risoto para que ele fique bem cremoso. E um grana padano, um parmesão grana padano de excelente qualidade. Eu tenho aqui um creme de leite. Algumas pessoas não gostam de usar o creme de leite na finalização do risoto, mas isso aí fica a gosto pessoal, tá? Uma boa manteiga às vezes é o suficiente. O vinho branco, que também tem que ser de qualidade, eu estou usando um chardonnay. E um bom caldo feito com legumes. Eu usei aqui, olha, o alho poró, o nabo, o salsão, cenoura e cebola. Então eu vou começar aqui colocando o azeite e vou misturar um pouquinho, gente, de manteiga, para que não queime nem um nem outro e tenha uma temperatura ideal aqui para fritar o alho, tá? Então nós vamos fritar um pouquinho o alho e a cebola. Você vê que tudo tem gosto, né? É o caldo feito com bastante legumes e aqui a gente está dando um tempero bem gostoso com o alho e a cebola. Eu vou colocar todinha essa cebola aqui. Se você tiver alguma dúvida, entra aí, olha, no link da receita, que vai estar tudo descrito para você, os detalhes aqui, tá? Lembrando que nós temos aqui, gente, a base que nós vamos usar para 3 tipos de risoto, tá? Então eu vou usar um pouco do arroz aqui, vou colocar todo aqui e depois eu vou dividir. Porque 2 podem ser a mesma base, mas o de açafrão não, tá? Então, eu vou refogar esse arroz, como diz o meu pai, né? Até ele pipocar. Quando ele começar a pipocar, o grão vai estar selado. Quando esse grão selar, ele vai evitar que cozinhe demais e passe do ponto. É por isso que é tão importante você selar esses grãos e deixar ele pipocando, tá? Vamos lá então. Ele já está pipocando, tá? Vou dividir aqui. Por que eu dividi? Lembra que eu falei que eu vou fazer um arroz, um risoto milanês? Então, para o risoto milanês, eu tenho que colocar o açafrão aqui no risoto. Então, vamos misturar, vou mexer. Esse açafrão aqui é o açafrão da terra. Então, nós estamos usando um açafrão mais comum aqui da nossa região, que é o açafrão da terra, tá? É nesse momento que eu coloco, ó, o meu vinho branco. Agora ele vai chiar um pouquinho, ó. E aqui eu vou colocar uma folhinha de louro em cada um das minhas panelas. Eu estou usando uma panela aqui de teflon, então geralmente isso não acontece.
o arroz começar a grudar no fundo da panela. Então, com uma panela de teflon, a gente não vai ter esse problema. Mas se você estiver usando uma panela de alumínio, ele vai começar a grudar no fundo. Esse já é um indício de que você tem que começar a acrescentar o caldo, tá? Vou começar a acrescentar aqui, olha. E só vou utilizar os ingredientes que vão dar o sabor final, que é o gorgonzola e a maçã, no final, tá, gente? Para finalizar mesmo o risoto. Algumas pessoas acham necessário você ficar mexendo o arroz para ele desenvolver todo o amido. Pode ser que seja mito, pode ser que seja verdade. Gente, olha a cor que ficou o nosso risoto de açafrão, olha só. E o aroma do açafrão da terra, ele é muito marcante. Eu sempre digo o seguinte, você tem que tomar cuidado com a quantidade que você vai usar de açafrão, porque ele pode deixar o arroz um pouco amargo, tá? O risoto um pouco amargo. Então, cuidado, se você vê que às vezes você deixa o risoto um pouco amargo, é justamente por a quantidade do açafrão da terra que foi muito, tá? Isso não acontece se for um açafrão importado, aquele que vem direto da flor, tá? Aqui já pediu um pouco de caldo, tá vendo? Agora eu vou começar a colocar o caldo de legumes aqui. Vai acrescentando devagar, porque se você perder o ponto do risoto, não tem mais como consertar, tá? Então vai mexendo e acrescentando devagar o caldo aí, tá? Nesse ponto aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal aqui e um pouquinho de sal aqui. Olha como ele está ficando cremoso, tá vendo? Você viu que os grãos já começaram a desenvolver mais. Mas se você prestar atenção no centro do risoto, do arroz do risoto, ele ainda está branquinho. Isso demonstra que ele ainda está duro, ele está cru. Então, o que você sente, mordeu, ele crack, está cru, tá? Então, esse não é o ponto do risoto. E olha só, o nosso risoto está bem cremoso. Você viu que o arroz, ele desenvolveu bastante. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir para a gente fazer o terceiro risoto aqui, tá? Então, nós temos aqui um terceiro risoto. Então, nós temos a base de risoto. O ingrediente que vai para os três é o parmesão, tá? Então, para os 3 risotos, nós vamos ter uma quantidade de parmesão aí parecidas, tá? Então, os 3 risotos nós temos parmesão. O risoto número 1, nós vamos fazer de alho poró. Então, é nesse momento que eu já coloco o meu alho poró no meu risoto. Vou mexer um pouquinho para incorporar o parmesão. Aqui eu vou utilizar um ingrediente bem diferente, que é o gorgonzola. Para a gente ter um resultado bom, não é só saber cozinhar, é utilizar ingredientes de qualidade. Eu sempre me preocupo muito com a quantidade de sal dos alimentos, tá, gente? Para o nosso risoto de gorgonzola, eu estou utilizando maçã. Então, eu coloquei o gorgonzola e um pouco de maçã verde. Se você quiser usar pera, também fica muito bom. E aqui, mexendo bem, vou colocar... O ingrediente dele é o açafrão, mas o principal é o parmesão. Diferente dos outros risotos, que já tem um queijo mais acrescentado aqui, que é o gorgonzola, nós precisamos de um pouquinho mais para esse prato aqui, que é o nosso risoto de açafrão. Agora eu vou finalizar o meu risoto de alho poró.
Como que eu faço isso? No de alho poró eu vou acrescentar um pouco de creme de leite. E olha só, é claro que eu tenho que finalizar e dar brilho com uma boa manteiga de qualidade. Então, está aqui, olha. Só mexer bem aqui para que ele fique bem gostoso. É isso aí, finalizadíssimo. Nosso risoto de açafrão está quase pronto, mas enquanto isso, só misturando aqui os ingredientes do risoto de gorgonzola com maçã. Voilá! Então, temos aqui, gente, a nossa versão dos 3 risotos da grande noite. O risoto de maçã verde com gorgonzola, açafrão e grana padano e o risoto de alho poró. Muito fácil, né? Se você tiver alguma dúvida, entra lá no link e descubra todas as novidades e os segredos que nós temos. Então, desfrute, faça a receita, depois me conta como ficou. Um grande beijo, até semana que vem com uma deliciosa receita para você e um filme demais.